A noite está quieta. Há um silêncio que parece antigo, como se existisse antes mesmo das palavras, e no céu, pontos de luz tremem, distantes, frios, inalcançáveis. O vento sopra devagar, trazendo consigo o peso de uma pergunta que a humanidade carrega há séculos. Existe algo no universo que não possa ser ultrapassado? Uma barreira tão absoluta que nem a imaginação consegue atravessá-la? Nada pode viajar mais rápido que a luz, nada. Essa é a lei. Mas e se houvesse um caminho que não exigisse velocidade? Apenas uma dobra no próprio tecido do espaço. Um atalho invisível entre dois pontos que jamais deveriam se tocar. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir para continuar essa jornada conosco, explorando os mistérios que habitam o silêncio entre as estrelas. Há algo profundamente inquietante na ideia de que o cosmos tenha limites. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, atravessando o vazio com uma constância quase sagrada. E nada, absolutamente nada, pode ir mais rápido. Einstein nos mostrou isso. O universo nos repete isso. E ainda assim, algo dentro de nós resiste. Porque se o universo é tão vasto, tão impossível de cruzar, por que ele nos deu olhos para vê-lo? Por que nos deu a curiosidade de imaginar o que existe além da próxima estrela, da próxima galáxia, do próximo horizonte que jamais alcançaremos? Talvez a resposta esteja em repensar a própria pergunta. Talvez não seja sobre ir mais rápido. Talvez seja sobre dobrar o caminho, curvar o impossível, transformar a distância em algo que possa ser negociado. E se o universo no final permitir atalhos, não por velocidade, mas por geometria? Existe um número que define os limites do possível, 300 mil quilômetros por segundo, mais precisamente 299.792.458 metros a cada segundo que passa. É a velocidade da luz no vácuo, e não há nada no universo conhecido que possa ultrapassá-la. Não é uma questão de tecnologia. Não é falta de combustível suficiente, de motores potentes o bastante, de materiais resistentes. É algo mais profundo, mais estranho. É como se o próprio cosmos tivesse desenhado uma linha invisível e dito, até aqui e não além. Mas por quê? O que torna essa velocidade tão especial, tão absoluta? Por que o universo escolheu esse limite e não outro? A resposta começa com um homem sentado em um escritório de patentes na Suíça, no ano de 1905, imaginando o que aconteceria se ele pudesse cavalgar um raio de luz. Albert Einstein não tinha laboratórios, não tinha telescópios, não tinha acesso a equipamentos sofisticados. Tinha apenas papel, caneta e uma curiosidade quase infantil sobre como o mundo realmente funciona. E o que ele descobriu mudou tudo. Ele percebeu que o tempo não é fixo, que o espaço não é imutável, que ambos se dobram, se esticam, se entrelaçam de maneiras que nossa intuição jamais poderia prever. E no centro dessa revelação estava a luz, não apenas como fenômeno, mas como constante absoluta. Não importa quão rápido você esteja se movendo, a luz sempre viaja à mesma velocidade em relação a você. Sempre. É como se o universo tivesse escolhido essa velocidade como âncora, como referência imutável, e ajustasse tudo o mais ao redor dela. Imagine que você está dentro de um trem em movimento, e alguém acende uma lanterna. Para você, a luz da lanterna viaja normalmente. Mas se alguém do lado de fora do trem pudesse medir a velocidade dessa luz, descobriria que ela ainda viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Não mais rápido porque o trem está se movendo, não mais devagar porque você está dentro dele. A luz não se importa com o movimento. Ela simplesmente é. E para que isso funcione, para que a velocidade da luz permaneça constante para todos os observadores, algo precisa ceder. E o que cede é o próprio tempo. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você. Não é uma ilusão, não é um truque de percepção, é real. Relógios em aviões marcam menos tempo que relógios no chão.
Astronautas na Estação Espacial Internacional envelhecem frações de segundo mais devagar que nós aqui na superfície. E se você pudesse viajar a 90% da velocidade da luz, o tempo para você fluiria mais de 2 vezes mais devagar que para quem ficou parado. Mas há um problema. Quanto mais rápido você vai, mais pesado você se torna. Não no sentido de ganhar gordura ou músculo, mas no sentido literal de massa. Einstein descobriu que massa e energia são a mesma coisa, apenas em formas diferentes. E à medida que você acelera, a energia que você usa para se mover se transforma em massa adicional. É como se o universo resistisse. A cada empurrão, você fica um pouco mais pesado e para empurrá-lo ainda mais rápido, seria necessário ainda mais energia. E mais, e mais. Até que, se você estivesse viajando a 99% da velocidade da luz, sua massa seria 7 vezes maior que a original. A 99,9% seria 22 vezes maior. E se você tentasse chegar exatamente à velocidade da luz, sua massa se tornaria infinita. E para acelerar algo com massa infinita, seria necessária uma quantidade infinita de energia, o que simplesmente não existe. Por isso dizemos que nada pode viajar mais rápido que a luz. Não porque seja difícil, não porque ainda não tenhamos descoberto como, mas porque a própria estrutura do universo proíbe. É uma lei escrita no tecido do espaço e do tempo, como se o cosmos tivesse construído muros invisíveis ao redor de tudo o que existe. E ainda assim, há uma estranheza nessa lei. Porque ela não diz que você não pode atravessar o universo rapidamente. Ela apenas diz que você não pode ir mais rápido que a luz. Mas e se houvesse outro caminho? E se, em vez de acelerar através do espaço, você pudesse dobrar o próprio espaço? Encolher a distância entre 2 pontos, não pela velocidade, mas pela geometria? Porque a verdade é que o espaço não é fixo. Não é um palco rígido onde as coisas acontecem. O espaço é elástico. Ele se curva ao redor de planetas e estrelas. Ele se estica conforme o universo se expande. E se ele pode se curvar, se ele pode se esticar, será que ele também pode ser dobrado? Será que é possível contrair o espaço à sua frente e expandi-lo atrás de você, criando uma onda no próprio tecido da realidade, uma onda que o carrega sem que você precise se mover? Sem que você precise viajar mais rápido que a luz, porque não seria você se movendo? Seria o espaço se movendo ao seu redor como um surfista sobre uma onda que ele mesmo criou? Einstein nos deu o limite, mas Einstein também nos deu a possibilidade de dobrá-lo. Não quebrá-lo, dobrá-lo. E entre essas duas ideias, entre a barreira absoluta e o tecido maleável do cosmos, mora uma das perguntas mais estranhas que a ciência já ousou formular. Será que o universo permite atalhos? Para entender como seria possível dobrar o espaço, precisamos primeiro entender o que o espaço realmente é. E isso começa com uma revelação estranha. O espaço e o tempo não são coisas separadas. Não existe um palco chamado espaço onde as coisas acontecem e um relógio chamado tempo medindo a duração dos eventos. Existe apenas uma coisa, o espaço-tempo, um tecido único que entrelaça onde e quando em uma tapeçaria inseparável. Einstein percebeu isso ao tentar resolver um enigma profundo. Por que a gravidade existe? Por que a Terra orbita o Sol? Por que as coisas caem? A resposta que ele encontrou não tinha nada a ver com forças invisíveis puxando objetos uns em direção aos outros. Tinha a ver com a forma do próprio espaço-tempo, com a maneira como ele se curva. Imagine um lençol esticado no ar, seguro pelas 4 pontas, perfeitamente plano. Agora, coloque uma bola de boliche no centro. O lençol afunda, criando uma depressão, uma curvatura. Se você colocar uma bolinha de gude perto da bola de boliche, ela vai rolar em direção ao centro. Não porque a bola de boliche está puxando, mas porque o lençol está curvado. A bolinha está apenas seguindo o caminho natural do tecido deformado. É assim que a gravidade funciona. Objetos com massa, planetas, estrelas, galáxias, curvam o espaço-tempo ao seu redor, e outros objetos simplesmente seguem as curvas. A Terra não está sendo puxada pelo Sol.
A Terra está deslizando ao longo de uma curva no espaço-tempo criada pela massa do Sol. E nós, aqui na superfície, não estamos sendo puxados para baixo. Estamos seguindo a curvatura que a Terra criou no espaço ao seu redor. Isso não é teoria. É realidade medida, testada, confirmada inúmeras vezes. Durante um eclipse solar em 1919, astrônomos observaram estrelas que pareciam estar em posições ligeiramente diferentes no céu, porque a luz delas estava passando perto do Sol e a massa do Sol curvava o espaço ao seu redor, dobrando o caminho da luz. Foi a primeira grande confirmação da relatividade geral de Einstein. Desde então, observamos esse efeito repetidamente. Galáxias distantes agem como lentes gravitacionais, curvando a luz de objetos ainda mais distantes, criando anéis brilhantes e imagens duplicadas no céu. O espaço realmente se curva. O espaço-tempo é flexível, maleável, capaz de ser moldado pela presença de massa e energia. E se o espaço-tempo pode ser curvado pela massa, então ele não é uma estrutura rígida. É mais como um oceano invisível, onde ondas podem se formar, onde correntes podem fluir, onde a própria geometria pode mudar. Nas proximidades de um buraco negro, a curvatura se torna tão extrema que nem a luz consegue escapar. O espaço-tempo se dobra sobre si mesmo de maneiras que desafiam a intuição. O tempo desacelera ao se aproximar do horizonte de eventos, até quase parar, do ponto de vista de alguém observando de longe. Para alguém caindo em direção ao buraco negro, o tempo parece fluir normalmente, mas o resto do universo parece acelerar, envelhecendo em instantes. É uma dança estranha entre massa, espaço e tempo, onde tudo se entrelaça de maneiras que nossa mente mal consegue acompanhar. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Se a massa curva o espaço-tempo, e se o espaço-tempo é o próprio tecido da realidade, então o que acontece quando algo muito massivo acelera, quando colide, quando muda de forma rapidamente? A resposta é que o espaço-tempo vibra. Ondulações se propagam através dele, como ondas em um lago quando você joga uma pedra na água. São chamadas de ondas gravitacionais, e por mais de um século elas permaneceram apenas uma previsão matemática, algo que Einstein previu, mas que ninguém sabia se seria possível detectar. Até que em setembro de 2015, 2 buracos negros, cada um com cerca de 30 vezes a massa do Sol, colidiram a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. A colisão foi tão violenta que liberou mais energia em uma fração de segundo do que todas as estrelas do universo visível juntas. E essa energia viajou até nós na forma de ondas no espaço-tempo, ondas que esticaram e comprimiram o próprio tecido da realidade enquanto passavam pela Terra. Detectores chamados LIGO, construídos especificamente para captar essas ondulações, registraram o sinal. Foi um movimento minúsculo, uma distorção 1000 vezes menor que o núcleo de um átomo, mas foi suficiente. Pela primeira vez na história, sentimos o espaço-tempo vibrar. E isso confirmou algo extraordinário. O espaço-tempo não é apenas uma ideia abstrata, não é apenas uma ferramenta matemática para descrever o movimento. É uma coisa real, física, que pode ser empurrada, distorcida, dobrada, ondulada. Ele existe da mesma forma que o ar existe, da mesma forma que a água existe, apenas em uma escala tão vasta, tão sutil, que só percebemos quando algo verdadeiramente gigantesco acontece. E se o espaço-tempo pode ser curvado, se ele pode ondular, se ele pode ser esticado e comprimido, então a pergunta deixa de ser se é possível manipulá-lo. A pergunta se torna: como? Como você pega esse tecido invisível e o dobra da maneira que deseja? Como você cria uma onda que o carrega, em vez de apenas passar por você? Como você transforma a geometria do universo em algo que pode ser moldado, controlado, usado? Porque se conseguirmos isso, se realmente pudermos dobrar o espaço-tempo, então o limite de velocidade da luz deixa de ser um problema. Não seria sobre ir mais rápido, seria sobre encurtar o caminho. Há uma diferença profunda entre atravessar uma distância e eliminar a distância.
Imagine uma formiga caminhando sobre uma folha de papel. Para ela, cruzar de um lado ao outro significa percorrer cada milímetro, um passo de cada vez. Não importa quão rápido ela caminhe. Ela ainda precisa cobrir todo o caminho. Mas agora imagine que você pega essa folha e a dobra ao meio, aproximando os dois lados. A formiga não precisaria caminhar. Ela simplesmente daria um passo de um lado para o outro, atravessando a dobra. Do ponto de vista dela, a distância desapareceu, não porque ela viajou mais rápido, mas porque o próprio espaço mudou de forma. E essa é a essência da ideia que estamos perseguindo. Não viajar mais rápido que a luz, mas encontrar um atalho no próprio tecido do espaço-tempo. Quando Einstein nos mostrou que o espaço-tempo é maleável, ele abriu uma porta estranha. Porque se o espaço pode ser curvado pela massa, se ele pode ser esticado pela expansão do universo, se ele pode ondular quando buracos negros colidem, então, em princípio, ele pode ser manipulado, moldado, dobrado de maneiras que servem a um propósito. E se você pudesse comprimir o espaço à sua frente, encolhendo a distância entre você e seu destino, enquanto simultaneamente expande o espaço atrás de você, criando mais distância do lugar de onde veio, você estaria criando uma espécie de onda no espaço-tempo. Uma onda que o carrega. Você não estaria se movendo através do espaço. O espaço estaria se movendo ao seu redor. E isso muda tudo, porque a velocidade da luz é um limite para objetos se movendo através do espaço. Mas não existe limite para a velocidade com que o próprio espaço pode se mover. Na verdade, sabemos que o espaço pode se mover mais rápido que a luz. Acontece o tempo todo, em escalas cosmológicas. O universo está se expandindo, e galáxias distantes estão se afastando de nós a velocidades que excedem a velocidade da luz. Não porque elas estejam se movendo através do espaço mais rápido que a luz, mas porque o espaço entre nós e elas está se expandindo. É o próprio espaço que está crescendo, esticando-se. E não há lei física que o impeça de fazer isso a qualquer velocidade. De certa forma, o universo já nos mostrou que é possível viajar mais rápido que a luz, desde que você não seja você se movendo, mas sim o espaço se movendo com você dentro dele. E isso leva a uma pergunta quase óbvia. Se o espaço pode se expandir naturalmente, será que podemos fazer o oposto? Podemos contraí-lo de forma controlada? Podemos criar uma bolha no espaço-tempo, onde dentro dela tudo permanece normal. O tempo flui, você respira, você existe. Mas fora dela o espaço se comporta de maneira completamente diferente. Imagine estar dentro de uma bolha que desliza suavemente através do cosmos, enquanto o espaço à frente dela é comprimido e o espaço atrás dela é expandido. Do ponto de vista de alguém observando de fora, você estaria se movendo, mas do seu ponto de vista, dentro da bolha, você estaria em repouso. O movimento não seria seu, seria do universo ao seu redor. Essa ideia parece ficção científica e, de certa forma, ela é. Séries como Star Trek popularizaram o conceito de motores de dobra, naves que viajam dobrando o espaço ao seu redor, criando bolhas que deslizam através do cosmos mais rápido que a luz, sem jamais violar as leis da relatividade. Mas o que muita gente não sabe é que essa ideia não é apenas fantasia. A matemática por trás dela, a física por trás dela. E tudo começou com um físico teórico mexicano, em 1994, que decidiu levar a ideia a sério. Miguel Alcubierre era um estudante de doutorado quando se perguntou: será possível usar as equações de Einstein para criar uma solução onde algo viaja mais rápido que a luz sem quebrar nenhuma lei física? E para sua própria surpresa, ele encontrou uma solução. Não uma nave, não um motor real, mas uma solução matemática, uma configuração específica do espaço-tempo que, em teoria, permitiria exatamente isso. Ele descreveu uma métrica, uma maneira de descrever a forma do espaço-tempo, onde uma bolha de espaço normal é cercada por uma região onde o espaço à frente é contraído e o espaço atrás é expandido. Dentro da bolha, nada violaria as leis da física, nada viajaria mais rápido que a luz localmente.
Mas a bolha inteira poderia se mover a qualquer velocidade, até mesmo muitas vezes mais rápido que a luz, porque não seria a bolha se movendo através do espaço, mas sim o espaço se movendo ao redor da bolha. A matemática funciona, as equações permitem. E essa foi a parte surpreendente. Einstein não disse que você não pode dobrar o espaço dessa maneira. Ele apenas nunca pensou em fazer isso. Ou, se pensou, nunca escreveu sobre. Mas as equações da relatividade geral não proíbem essa configuração. Elas simplesmente dizem que, se você conseguir criar essa geometria específica do espaço-tempo, então sim, é possível viajar mais rápido que a luz sem quebrar nenhuma regra. A diferença entre velocidade e geometria é sutil, mas fundamental. Velocidade é sobre atravessar uma distância fixa em menos tempo. Geometria é sobre mudar a própria distância. E se o universo permite a segunda, então o limite da velocidade da luz deixa de ser uma barreira absoluta. Passa a ser apenas uma barreira local. Claro, há um problema. Na verdade, vários problemas. Mas antes de chegarmos ao que torna isso quase impossível, é importante entender o que torna isso, ao menos em teoria, possível. Porque a ideia não é ficção, é especulação científica baseada em física real. E entre ficção e especulação há um espaço, pequeno, incerto, mas real, onde mora a possibilidade. Resta saber se esse espaço pode ser atravessado ou dobrado. Quando Miguel Alcubierre publicou sua ideia em 1994, ele não estava propondo construir uma nave. Ele estava fazendo algo mais modesto e, ao mesmo tempo, mais ambicioso. Estava mostrando que as equações de Einstein permitem algo que parece impossível. Sua solução matemática descrevia uma configuração específica do espaço-tempo, uma geometria onde uma região do espaço, uma bolha, poderia se mover arbitrariamente rápido sem violar nenhuma lei física. A ideia era elegante, simples em princípio. Você cria uma bolha ao seu redor. Dentro da bolha, o espaço permanece plano, normal, inalterado. Você está em repouso dentro dela, flutuando em um pequeno pedaço de espaço-tempo que se comporta como sempre se comportou. Mas fora da bolha, na fronteira entre o que está dentro e o que está fora, o espaço se deforma de maneiras dramáticas. À frente da bolha, o espaço se contrai, encolhendo a distância entre você e seu destino. Atrás da bolha, o espaço se expande, aumentando a distância entre você e de onde veio. A analogia que funciona melhor é a de um surfista. Quando um surfista está sobre uma onda, ele não está nadando mais rápido que a água ao seu redor. Ele está em repouso em relação à onda, mas a onda inteira está se movendo. O surfista é carregado pela geometria da água, pela forma da onda, e não pelo seu próprio esforço. Da mesma maneira, uma bolha de Alcubierre carregaria uma nave não porque a nave está se movendo, mas porque o espaço ao redor dela está se movendo. A nave permaneceria em repouso local. Dentro da bolha, você poderia flutuar, beber café, olhar pela janela e não sentiria nada, nenhuma aceleração, nenhuma força, nenhum solavanco. Porque você não estaria acelerando, o espaço estaria. E aqui está a parte realmente estranha. Dentro da bolha, o tempo flui normalmente. Você não experiencia dilatação temporal. Você não envelhece mais devagar que o resto do universo, como aconteceria se você estivesse viajando perto da velocidade da luz. Porque, do seu ponto de vista, você não está viajando. Você está parado. É o universo que está se movendo ao seu redor, deslizando suavemente para trás, enquanto você permanece perfeitamente imóvel. Se você olhasse para fora da bolha, veria o cosmos fluindo ao redor de você. Estrelas passando como se fossem gotas de chuva em uma janela de carro em movimento. Mas você, dentro da bolha, permaneceria ancorado, estável, em repouso. A matemática que Alcubierre usou vem diretamente das equações de campo de Einstein, as mesmas equações que descrevem como a massa curva o espaço-tempo, como buracos negros se formam, como o universo se expande. Ele simplesmente perguntou: existe uma solução para essas equações, onde o espaço-tempo assume uma forma específica,
uma forma que permite algo viajar mais rápido que a luz? E a resposta foi sim, existe. A métrica de Alcubierre, como ficou conhecida, descreve exatamente isso. Não é uma violação da relatividade, é uma aplicação dela. Einstein disse que nada pode viajar através do espaço mais rápido que a luz, mas ele nunca disse que o próprio espaço não pode se mover mais rápido que a luz. E a solução de Alcubierre explora exatamente essa diferença sutil. Para criar essa bolha, você precisaria de algo chamado densidade de energia negativa. Não é antimatéria, não é matéria escura. É algo ainda mais estranho, uma forma de energia que, em vez de atrair gravitacionalmente, repele. Em vez de curvar o espaço-tempo para dentro, ela o curva para fora. No nosso dia a dia, toda a energia que conhecemos é positiva. Massa, luz, calor, tudo isso curva o espaço-tempo de maneiras que atraem. Mas a física quântica permite, em certas circunstâncias, que a energia seja negativa. Não muito negativa, e não por muito tempo, mas é possível. Há um fenômeno chamado efeito Casimir, onde duas placas metálicas colocadas muito próximas no vácuo experienciam uma força atrativa, porque o vácuo entre elas tem menos energia que o vácuo ao redor delas. É uma forma de energia negativa, embora em escala incrivelmente pequena. Alcubierre calculou que, para criar uma bolha de dobra ao redor de uma nave do tamanho de uma nave espacial comum, você precisaria de uma quantidade de energia negativa equivalente à massa-energia de algo do tamanho de Júpiter. Não a massa de Júpiter, a massa-energia total de Júpiter, convertida inteiramente em energia negativa. É uma quantidade absurda, inconcebível, impossível com qualquer tecnologia que possamos imaginar. E mesmo que você tivesse essa energia, você precisaria organizá-la de uma forma específica ao redor da bolha, criando uma estrutura geométrica perfeita, onde o espaço à frente se contrai e o espaço atrás se expande na proporção exata. Qualquer erro, qualquer imperfeição, e a bolha colapsaria, ou pior, criaria distorções no espaço-tempo que poderiam ter consequências imprevisíveis. E há outro problema. Uma vez dentro da bolha, você não poderia controlar sua direção ou velocidade. Porque para fazer isso, você precisaria enviar sinais do interior da bolha para a superfície dela, onde a distorção do espaço-tempo acontece, mas esses sinais viajariam na velocidade da luz, e a bolha, por definição, está se movendo mais rápido que a luz. Então os sinais nunca alcançariam a borda. Você estaria preso dentro de uma onda que não pode controlar, deslizando através do cosmos sem conseguir frear, virar ou parar. Seria como estar dentro de uma bolha de sabão gigante, flutuando ao vento, sem remos, sem vela, sem controle. E quando você finalmente parasse, a energia acumulada na borda da bolha poderia ser liberada de uma vez, possivelmente destruindo tudo à sua frente em uma explosão de radiação. Mas apesar de tudo isso, apesar dos obstáculos absurdos, a ideia permanece. Porque a matemática permite. As equações não dizem que é impossível. Elas apenas dizem que é incrivelmente, monumentalmente difícil. E há uma diferença profunda entre difícil e impossível. Difícil significa que não sabemos como fazer. Impossível significa que as leis do universo proíbem. E até agora, ninguém provou que a bolha de Alcubierre é impossível. Apenas que é complicada, o que deixa a porta entreaberta. E quando a porta está entreaberta, mesmo que apenas uma fresta, a curiosidade humana sempre encontra uma maneira de espiar do outro lado. O problema da energia negativa não é apenas que ela é rara, é que ela desafia a própria intuição do que significa existir. Pense em tudo que conhecemos: átomos, luz, calor, gravidade. Tudo isso tem energia positiva. Tudo isso puxa, curva o espaço-tempo para dentro, criando poços gravitacionais onde as coisas caem, onde as órbitas se formam, onde o universo se organiza em galáxias, estrelas e planetas. Energia positiva atrai. Massa atrai. É o comportamento fundamental da matéria. Mas energia negativa faria o oposto. Ela empurraria, curvaria o espaço-tempo para fora,
criando uma espécie de montanha gravitacional, uma região onde a gravidade repele em vez de atrair. É como se você pegasse toda a física que conhece e a invertesse, não completamente, apenas o suficiente para criar algo que não deveria existir, mas que matematicamente poderia. E a parte mais estranha é que energia negativa não é completamente teórica. Ela existe. Em escalas minúsculas, quase imperceptíveis, mas existe. O exemplo mais famoso é o efeito Casimir, descoberto em 1948 pelo físico holandês Hendrik Casimir. Ele percebeu que, se você colocasse duas placas metálicas extremamente próximas no vácuo, separadas por apenas alguns nanômetros, elas seriam puxadas uma em direção à outra por uma força que não vinha de nenhuma carga elétrica, nenhuma atração magnética, nenhuma gravidade clássica. A força vinha do próprio vácuo, porque o vácuo, descobrimos, não é vazio. É cheio de flutuações quânticas, pequenas explosões de energia que surgem e desaparecem em frações de segundo, pares de partículas virtuais que aparecem do nada e se aniquilam imediatamente. Normalmente, essas flutuações se cancelam, mas entre as duas placas, certas flutuações não podem existir. O espaço é pequeno demais para acomodá-las. Então, há menos energia entre as placas do que fora delas. E essa diferença cria uma pressão que empurra as placas juntas. É energia negativa. Não no sentido de que há algo com carga negativa ali, mas no sentido de que há menos energia do que haveria se o espaço estivesse vazio. O vácuo entre as placas tem um déficit de energia em relação ao vácuo ao redor. E esse déficit é real. Foi medido, confirmado experimentalmente. Em escala quântica, energia negativa existe. Mas aqui está o problema. A quantidade é absurdamente pequena. A força do efeito Casimir só se torna perceptível quando as placas estão separadas por distâncias menores que a espessura de um fio de cabelo. E mesmo assim, a energia envolvida é tão minúscula que mal consegue mover um grão de areia. Estamos falando de femtojoules, trilionésimos de joule. Para colocar em perspectiva, você precisa de cerca de 4 joules de energia para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. A energia do efeito Casimir é trilhões de vezes menor que isso. E para criar uma bolha de dobra ao redor de uma nave, você precisaria de energia negativa, equivalente à massa-energia de Júpiter. Júpiter tem uma massa de cerca de 2 nonilhões de quilogramas. Isso é um 2 seguido de 30 zeros. Se você convertesse toda essa massa em energia pura, usando a famosa equação de Einstein, E e mc2, você teria energia suficiente para alimentar toda a civilização humana por trilhões de anos. E você precisaria de toda essa energia, mas negativa. Não apenas escassa, não apenas difícil de encontrar, negativa. Você precisaria pegar algo que já não existe em grandes quantidades e invertê-lo, transformá-lo em algo que empurra o espaço-tempo em vez de puxá-lo. E então, você precisaria organizá-lo em uma estrutura geométrica perfeita ao redor da sua nave, mantendo-o estável enquanto você viaja. Parece impossível. E por muito tempo, muitos físicos trataram a métrica de Alcubierre como uma curiosidade matemática, interessante, elegante, mas completamente fora do alcance de qualquer civilização imaginável. Mas então, algo mudou. Porque a ciência tem uma maneira estranha de encontrar brechas onde não deveriam existir. Em 2012, o físico Harold White, da NASA, propôs uma modificação na métrica de Alcubierre. Ele percebeu que a forma da bolha importava. Alcubierre assumiu uma bolha esférica, mas White mostrou que, se você mudasse a geometria, se fizesse a bolha mais achatada, como um disco em vez de uma esfera, você poderia reduzir drasticamente a quantidade de energia negativa necessária. Em vez de precisar da massa-energia de Júpiter, você poderia precisar apenas da massa-energia de algo do tamanho da sonda Voyager, cerca de 700 quilogramas. Ainda é uma quantidade absurda de energia negativa. Ainda é algo que não sabemos como criar, mas é ordens de magnitude menor que o requisito original. E em 2021,
Um estudo liderado por Eric Lentz, da Universidade de Göttingen, propôs algo ainda mais radical: a possibilidade de criar uma bolha de dobra usando apenas energia positiva, não energia negativa, apenas energia normal, organizada de uma maneira específica para criar solitons, ondas que mantêm sua forma enquanto viajam. A ideia ainda exige quantidades colossais de energia, mas elimina a necessidade de algo que mal sabemos se pode existir em grandes quantidades. É como encontrar um caminho alternativo para o mesmo destino, ainda íngreme, ainda difícil, mas sem exigir que você escale uma montanha que pode não estar lá. E então, em 2024, novos refinamentos foram propostos, reduzindo ainda mais os requisitos energéticos, explorando geometrias exóticas, configurações de campo que poderiam, em princípio, ser criadas por civilizações suficientemente avançadas. Não estamos perto de construir nada disso. Não estamos nem perto de entender completamente como seria possível. Mas a cada iteração, a cada novo estudo, a ideia se afasta um pouco mais da impossibilidade e se aproxima um pouco mais da improbabilidade. E entre impossível e improvável há um espaço, pequeno, incerto, mas real, onde mora a engenhosidade humana. Resta saber se conseguiremos atravessá-lo, ou se o universo guardou essa porta trancada para sempre, deixando apenas a sombra da chave nas equações. Mas a história não termina com energia negativa. Porque há outra maneira de dobrar o espaço. Outro tipo de atalho cósmico que aparece nas equações de Einstein como uma possibilidade estranha, quase acidental. São chamados de buracos de minhoca, pontes no espaço-tempo que conectam dois pontos distantes, como um túnel invisível através do tecido da realidade. Imagine pegar uma folha de papel e fazer dois furos, um em cada extremidade. Agora, dobre a folha ao meio, aproximando os furos. Se você pudesse fazer um túnel conectando os dois furos, teria um caminho direto de um lado ao outro, sem precisar percorrer toda a superfície do papel. É isso que um buraco de minhoca seria, não uma dobra que move o espaço ao seu redor, mas um túnel que perfura o próprio espaço-tempo, criando um atalho literal entre dois pontos que, de outra forma, estariam separados por distâncias imensas. A ideia não é nova. Na verdade, ela surge diretamente das soluções das equações de Einstein. Em 1935, Albert Einstein e o físico Nathan Rosen publicaram um artigo descrevendo o que chamaram de pontes de Einstein-Rosen, estruturas matemáticas que conectam duas regiões distintas do espaço-tempo. Não eram exatamente buracos de minhoca como imaginamos hoje, mas eram a semente da ideia. O problema era que essas pontes eram incrivelmente instáveis. Elas se formariam e colapsariam quase instantaneamente, mais rápido do que qualquer coisa poderia atravessá-las. Seria como tentar passar por uma porta que se fecha no momento em que você tenta atravessá-la. E mesmo que você conseguisse atravessar, o ato de atravessar poderia causar o colapso do túnel, esmagando tudo dentro dele em uma singularidade. Um ponto de densidade infinita, onde as leis da física deixam de fazer sentido. Mas a física quântica trouxe uma reviravolta. Nos anos 60, o físico John Wheeler, o mesmo que cunhou o termo buraco negro, começou a explorar a possibilidade de que o espaço-tempo, em escalas extremamente pequenas, não fosse liso. Em vez disso, seria espumoso, cheio de flutuações quânticas, pequenos buracos de minhoca que surgem e desaparecem constantemente, conectando pontos no espaço e no tempo por frações de segundo antes de se aniquilarem. Wheeler chamou isso de espuma quântica, uma imagem poética para descrever a estrutura fundamental do espaço-tempo em escalas menores que o comprimento de Planck, cerca de 1/trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de metro. Nessa escala, o espaço-tempo não é suave. É caótico, turbulento, cheio de buracos minúsculos que se abrem e fecham trilhões de vezes por segundo. Claro, esses buracos de minhoca quânticos são pequenos demais para serem úteis. Você não poderia atravessar algo do tamanho de 1/trilionésimo de trilionésimo de metro. Mas eles mostram que, em princípio, buracos de minhoca podem existir.
E se podem existir naturalmente em escalas quânticas, a pergunta se torna: seria possível estabilizar um buraco de minhoca, ampliá-lo, mantê-lo aberto o tempo suficiente para que algo ou alguém pudesse atravessá-lo? A resposta, mais uma vez, envolve energia negativa. Porque para manter um buraco de minhoca aberto, você precisaria de algo que empurre contra a tendência natural do espaço-tempo de colapsar. Energia positiva puxa, energia negativa empurra. E se você pudesse revestir as paredes de um buraco de minhoca com energia negativa, poderia, em teoria, mantê-lo aberto indefinidamente. Mas aqui está a parte realmente estranha. Buracos de minhoca não são apenas atalhos no espaço. Eles também podem ser atalhos no tempo. Porque espaço e tempo estão entrelaçados. E quando você dobra um, inevitavelmente afeta o outro. Em 1988, os físicos Kip Thorne e Michael Morris publicaram um artigo mostrando que, se você pudesse criar um buraco de minhoca estável e mover uma das entradas a uma velocidade próxima à da luz, a dilatação temporal faria com que o tempo fluísse mais devagar nessa entrada do que na outra. O resultado seria um buraco de minhoca, que conecta não apenas dois pontos no espaço, mas dois pontos no tempo. Você poderia entrar por um lado em um determinado momento e sair pelo outro lado no passado, ou no futuro. Seria uma máquina do tempo. Não uma máquina que permite viajar para qualquer momento da história, mas uma máquina que permite viajar entre dois pontos específicos no tempo, conectados por esse túnel no espaço-tempo. E aqui começamos a tocar em algo profundamente perturbador. Porque se você pode viajar no tempo, você pode criar paradoxos, pode voltar ao passado e impedir o próprio buraco de minhoca de ser criado, o que significaria que você nunca poderia ter voltado, o que significaria que o buraco de minhoca seria criado, o que significaria que você poderia voltar, e assim por diante, um loop infinito de causa e efeito que não tem solução. A física não gosta de paradoxos. E há teorias que sugerem que o universo pode ter mecanismos de autocorreção, maneiras de evitar que paradoxos temporais aconteçam. Uma delas é a conjectura de proteção cronológica, proposta por Stephen Hawking, que sugere que sempre que você tentar criar uma máquina do tempo, flutuações quânticas se acumulariam no buraco de minhoca e o destruiriam no exato momento em que ele se tornaria capaz de permitir viagem temporal. Como se o universo tivesse uma regra inviolável. Você pode dobrar o espaço, mas não pode quebrar o tempo. Mas ninguém provou que isso é verdade. É apenas uma conjectura, uma hipótese elegante que resolve um problema filosófico, mas que pode não refletir a realidade. Porque a verdade é que não sabemos. Não sabemos se buracos de minhoca podem ser estabilizados. Não sabemos se energia negativa pode existir em quantidades suficientes. Não sabemos se o universo permite viagem no tempo ou se há alguma lei ainda não descoberta que a proíbe. Estamos tateando no escuro, usando matemática para iluminar cantos do cosmos que ainda não conseguimos alcançar fisicamente. E cada solução que encontramos levanta mais perguntas do que respostas. Cada porta que entreaberta revela outro corredor, mais longo, mais escuro, cheio de possibilidades, que não sabemos se são reais ou apenas fantasmas matemáticos. E, no entanto, continuamos. Porque entre impossível e real, há um espaço onde mora a curiosidade. E enquanto as equações permitirem, enquanto a matemática não disser não, continuaremos perguntando: será que o universo permite atalhos? Ou será que cada caminho, por mais tortuoso que seja, precisa ser percorrido inteiramente, passo a passo, segundo a segundo, sem saltos, sem atalhos, sem dobras? Há uma diferença sutil, mas profunda, entre o que é matematicamente possível e o que é fisicamente real. A matemática pode descrever mundos que não existem, universos com leis diferentes das nossas, geometrias que desafiam a intuição. Você pode escrever equações para um quadrado circular, para um triângulo com 4 lados, para um espaço com 11 dimensões, onde o tempo flui para trás. A matemática não se importa com o que é real, ela apenas explora o que é consistente.
E às vezes, essa exploração leva a lugares que parecem impossíveis, até que descobrimos que não são. A história da física está repleta de ideias que foram primeiro ridicularizadas como absurdos matemáticos, depois aceitas como possibilidades teóricas e, finalmente, confirmadas como realidades mensuráveis. Quando Ernest Rutherford propôs, no início do século XX, que os átomos eram compostos principalmente de espaço vazio, com um núcleo minúsculo cercado por elétrons orbitando a distâncias imensas em relação ao seu tamanho, a ideia parecia absurda. Como poderia a matéria sólida, a cadeira em que você senta, o chão sob seus pés, o próprio corpo, ser feita quase inteiramente de nada? Mas era verdade. A matéria é, em sua maioria, espaço vazio. Se você pudesse remover todo o espaço vazio dos átomos que compõem a humanidade inteira, toda a população da Terra caberia em um cubo de açúcar. Parecia impossível. Era real. Quando Einstein propôs que o tempo poderia passar mais devagar ou mais rápido, dependendo da velocidade e da gravidade, parecia uma fantasia matemática. Mas relógios atômicos em aviões medem isso. GPS satelitais dependem disso. É real. E quando os físicos começaram a falar sobre buracos negros, objetos tão densos que nem a luz poderia escapar deles, a ideia era tão estranha que o próprio Einstein duvidava que pudessem existir de verdade. Ele achava que eram apenas artefatos matemáticos, soluções das equações que não tinham correspondência no universo físico. Mas em 2019, vimos a primeira imagem de um buraco negro. Não uma simulação. Não uma ilustração artística. Uma fotografia real, capturada por uma rede de telescópios ao redor do mundo, mostrando o disco de acreção brilhante ao redor de uma sombra circular, a sombra do horizonte de eventos, o ponto sem retorno onde o espaço-tempo se curva tanto que nada, nem mesmo a luz, pode voltar. A matemática previu, a realidade confirmou. Então, quando nos deparamos com ideias como motores de dobra e buracos de minhoca, precisamos nos perguntar: estamos diante de outra dessas situações? Estamos olhando para algo que parece impossível agora, mas que no futuro será apenas mais uma propriedade estranha do universo que aprendemos a aceitar? Ou estamos perseguindo fantasmas matemáticos, soluções elegantes que existem apenas no papel, sem nenhuma correspondência na realidade? A verdade é que não sabemos. Porque a fronteira entre teoria e realidade é nebulosa, e só descobrimos onde ela está quando conseguimos atravessá-la. Antes disso, tudo é especulação, por mais fundamentada que seja. O que torna a situação ainda mais intrigante é que a física moderna, especialmente a teoria das cordas e suas variantes, sugere que o universo pode ser muito mais estranho do que imaginávamos. A teoria das cordas propõe que existem dimensões extras além das 3 que conhecemos, dimensões enroladas em escalas tão pequenas que nunca as percebemos diretamente. Se isso for verdade, então a geometria do espaço-tempo é muito mais rica, muito mais complexa do que aparenta. E em geometrias complexas, atalhos estranhos podem existir. Buracos de minhoca podem não ser apenas possibilidades teóricas, mas características naturais de um universo com mais dimensões do que conseguimos ver. Seria como descobrir que a casa em que você vive tem cômodos secretos que sempre estiveram lá, mas que você nunca notou porque estavam escondidos em ângulos que seus olhos não conseguem perceber. E a outra camada de complexidade, a gravidade quântica. Sabemos que a relatividade geral descreve a gravidade em escalas grandes, planetas, estrelas, galáxias, e sabemos que a mecânica quântica descreve o comportamento das partículas em escalas pequenas, átomos, elétrons, fótons. Mas as duas teorias não conversam bem. Elas são como duas linguagens diferentes, cada uma perfeita em seu próprio domínio, mas incompatíveis quando tentamos traduzi-las uma para a outra. E em situações extremas, como no interior de buracos negros, ou no instante do Big Bang, ou nas escalas minúsculas da espuma quântica, precisamos de uma teoria unificada, uma linguagem que fale tanto de gravidade quanto de quântica ao mesmo tempo. Essa teoria ainda não existe,
ao menos não de forma completa e testada. Mas quando a descobrirmos, ela pode revelar propriedades do espaço-tempo que ainda nem sonhamos. Pode ser que, nessa teoria unificada, a energia negativa seja mais comum do que pensamos. Pode ser que existam partículas exóticas, campos ainda não descobertos, estruturas do vácuo quântico que permitam a criação de bolhas de dobra ou a estabilização de buracos de minhoca sem exigir quantidades absurdas de energia. Ou pode ser que a teoria revele limites fundamentais que tornam essas ideias impossíveis, não apenas difíceis, mas proibidas pelas leis mais profundas da natureza. Não sabemos. Estamos em um momento curioso da história da física, onde temos ferramentas matemáticas poderosas o suficiente para descrever possibilidades incríveis, mas não temos ainda a física completa para saber quais dessas possibilidades são reais. E isso coloca essas ideias, motores de dobra, buracos de minhoca, viagens mais rápidas que a luz, em uma categoria estranha. Não são ficção, porque são baseadas em física real, em equações reais, em soluções matemáticas rigorosas. Mas também não são realidade, porque não sabemos se podem ser construídas, se os materiais necessários existem, se o universo permite. São algo intermediário. Especulações fundamentadas. Possibilidades teóricas. Perguntas sérias aguardando respostas que ainda não temos. E enquanto não tivermos essas respostas, habitam um espaço liminar entre o sonho e a ciência, entre o impossível e o inevitável. E aqui mora uma verdade incômoda. O universo não nos deve nada. Ele não precisa permitir atalhos, não precisa facilitar nossa jornada entre as estrelas. Pode ser que as distâncias sejam realmente intransponíveis, que o limite da velocidade da luz seja um muro verdadeiro, e que estejamos destinados a permanecer em nosso pequeno canto do cosmos, olhando para o vasto oceano de galáxias sem nunca poder atravessá-lo. Ou pode ser que o universo, em sua generosidade estranha, tenha escondido portas secretas, caminhos tortuosos que ainda não aprendemos a enxergar. Resta saber se teremos tempo suficiente para encontrá-las. Para entender por que a ideia de viajar mais rápido que a luz, ou de dobrar o espaço ao redor de nós, é tão tentadora, precisamos primeiro entender a escala do problema. Precisamos olhar para o universo e sentir, visceralmente, o quão absurdamente vasto ele é. A estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é Próxima Centauri. Fica a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva 4 anos e 2 meses para chegar até lá. Para colocar isso em perspectiva, se você pudesse viajar à velocidade de um avião comercial, cerca de 900 quilômetros por hora, levaria mais de 5 milhões de anos para chegar à Próxima Centauri. Se você viajasse na Voyager 1, a nave mais rápida já lançada pela humanidade, levaria cerca de 73 mil anos, e isso é apenas a estrela mais próxima. O universo está cheio de trilhões de estrelas, a maioria delas muito mais distante. A Via Láctea, nossa galáxia, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que, mesmo viajando na velocidade da luz, o que sabemos ser impossível para qualquer objeto com massa, levaria 100 mil anos para atravessá-la de ponta a ponta. E a Via Láctea é apenas uma galáxia entre bilhões. A galáxia mais próxima de nós, Andrômeda, está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, e o universo observável, a parte do cosmos que conseguimos ver, limitada pela velocidade da luz e pela idade do universo, tem um raio de cerca de 46 bilhões de anos-luz. É uma distância tão grande que a mente humana não consegue realmente compreendê-la. Podemos escrever os números, podemos fazer os cálculos, mas não conseguimos sentir o que significa. É como tentar segurar o oceano na palma da mão. A vastidão simplesmente escapa. E aqui está a crueldade do cosmos. Ele nos deu olhos para ver tudo isso. Nos deu curiosidade para querer explorar. Nos deu mentes capazes de imaginar o que existe além do próximo horizonte. E então nos colocou em um universo tão grande
que mesmo se dedicássemos toda a existência da espécie humana à exploração, mal arranharíamos a superfície. Com a tecnologia atual, mal conseguimos sair do nosso próprio sistema solar. A Voyager 1, lançada em 1977, levou mais de 40 anos para cruzar a heliosfera, a bolha de influência do Sol, e entrar no espaço interestelar. E mesmo agora, depois de décadas viajando, ela está apenas começando a tocar a vastidão entre as estrelas. Está a cerca de 23 bilhões de quilômetros de distância, o que parece muito, até você perceber que isso é apenas 0,002 anos-luz. Nem uma fração de fração da distância até a estrela mais próxima. Se quisermos realmente explorar o universo, se quisermos visitar outras estrelas, outros sistemas solares, outras galáxias, precisamos encontrar uma maneira de superar as distâncias. E há, essencialmente, 3 opções. A primeira é aceitar que a viagem levará muito tempo e construir naves geracionais, espaçonaves gigantes onde gerações inteiras viveriam e morreriam durante a jornada, e apenas os descendentes distantes dos que partiram chegariam ao destino. É uma solução possível, mas carrega consigo um peso existencial profundo. As pessoas que iniciam a viagem sabem que nunca verão o destino. Viverão e morrerão dentro de uma nave, entre as estrelas, sem nunca tocar solo firme novamente. É como plantar uma árvore sabendo que apenas seus bisnetos verão os frutos. A segunda opção é a animação suspensa, colocar os viajantes em um estado de sono profundo, onde o metabolismo desacelera tanto que décadas ou séculos passam como se fossem dias. A ideia é sedutora, mas enfrenta desafios biológicos enormes. Como impedir que células se degradem ao longo de tanto tempo? Como proteger o corpo da radiação cósmica durante séculos? Como garantir que os sistemas da nave continuarão funcionando quando não houver ninguém acordado para consertá-los? São problemas difíceis, mas ao menos estão dentro do domínio da biologia e da engenharia. Não exigem que quebremos as leis fundamentais da física, apenas que sejamos muito, muito cuidadosos. E a terceira opção é encontrar um atalho, dobrar o espaço. Criar buracos de minhoca. Viajar de uma maneira que não envolva atravessar cada centímetro da distância, mas sim reorganizar a própria distância. É a opção mais radical, a que parece mais impossível, mas também a que resolveria o problema de forma mais elegante, porque não seria apenas sobre viajar mais rápido. Seria sobre transformar a própria natureza da viagem. Seria sobre tornar o universo acessível, não através de velocidade, mas através de geometria. E há algo profundamente poético nisso. Porque o universo já faz isso. O universo já dobra o espaço, já cria atalhos estranhos, já manipula o tecido da realidade de maneiras que desafiam a intuição. Buracos negros curvam o espaço-tempo tão drasticamente que destroem a noção de distância. Ondas gravitacionais esticam e comprimem o espaço enquanto passam. O próprio Big Bang foi uma expansão do espaço, não uma explosão através do espaço. O espaço não existia antes e começou a existir, se esticando, se expandindo, criando distância onde não havia distância. Se o universo pode fazer tudo isso naturalmente, será que é tão absurdo imaginar que nós, eventualmente, aprendamos a fazer o mesmo de forma controlada? Mas há uma diferença crucial entre o que o universo faz naturalmente e o que nós precisaríamos fazer intencionalmente. O universo não precisa de energia negativa, não precisa de estabilizadores, de campos de contenção, de geradores de dobra espacial. Ele simplesmente é. As leis da física são o que são, e o espaço-tempo se comporta da maneira que se comporta porque não há outra opção. Mas para nós, para uma civilização que quer manipular o espaço-tempo, cada passo exigiria energia, controle, precisão. Seria como tentar esculpir uma estátua em uma tempestade. Possível, em teoria, mas apenas se você tiver as ferramentas certas e uma paciência infinita. E mesmo que consigamos, mesmo que encontremos uma maneira de criar bolhas de dobra ou estabilizar buracos de minhoca, ainda restarão perguntas. Para onde vamos? O que procuramos? O universo é vasto,
mas também pode ser vazio. A maioria das estrelas não tem planetas habitáveis. A maioria dos planetas habitáveis pode não ter vida. E a maioria dos lugares com vida pode não ter nada que se pareça conosco. Seria irônico se descobríssemos como atravessar o cosmos apenas para perceber que não há ninguém lá fora esperando por nós. Apenas silêncio, apenas estrelas, apenas a vastidão indiferente do espaço. E ainda assim seguiríamos, porque a exploração nunca foi sobre encontrar respostas, foi sobre fazer perguntas. E o universo, por mais silencioso que seja, sempre nos deu motivos para continuar perguntando. Há algo na natureza humana que não aceita fronteiras. Sempre houve. Quando nossos ancestrais olhavam para o horizonte e viam montanhas distantes, eles não pensavam, isso é longe demais. Pensavam, o que há do outro lado? Quando os primeiros navegadores olhavam para o oceano e viam apenas água até onde a vista alcançava, eles não pensavam, o mar é intransponível. Pensavam, o que existe além? E quando erguemos os olhos para o céu noturno e vemos estrelas cintilando a distâncias incompreensíveis, não pensamos, jamais chegaremos lá. Pensamos, como chegaremos lá? É um impulso profundo, quase irracional, porque a exploração, historicamente, nunca foi sobre certezas. Foi sobre possibilidades, sobre abrir portas sem saber o que há do outro lado. Cristóvão Colombo partiu em 1492 com 3 navios pequenos, frágeis, atravessando um oceano sobre o qual ninguém sabia quase nada. A maioria das pessoas acreditava que ele morreria, que os navios cairiam da borda do mundo, ou seriam devorados por serpentes marinhas, ou simplesmente desapareceriam no nada. E ele quase morreu. A viagem foi longa, perigosa, marcada por doenças, fome, motins. Mas ele chegou. Não onde pensava que chegaria. Ele acreditava ter encontrado as Índias, quando, na verdade, havia tropeçado em um continente inteiro que a Europa desconhecia. Mas chegou. E esse erro, essa descoberta acidental, mudou o mundo. Abriu rotas, conectou continentes, transformou a história humana de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A exploração raramente leva onde você pensa que vai levar, mas sempre leva a algum lugar. E quando olhamos para o espaço, estamos repetindo o mesmo padrão. As primeiras missões espaciais eram tentativas frágeis, improváveis. O Sputnik, lançado em 1957, era apenas uma esfera de metal com antenas, orbitando a Terra e emitindo um bip. Não fazia nada além disso, mas aquele bip mudou tudo. Provou que era possível sair da Terra, colocar algo em órbita, tocar o espaço. 12 anos depois, Neil Armstrong pisou na Lua. 52 anos depois disso, pousamos um robô em Marte e o fizemos voar. Cada passo parecia impossível até ser dado, e cada passo abriu portas para o próximo. Mas aqui está a diferença. A exploração terrestre tinha um objetivo claro. Havia terras a serem descobertas, rotas comerciais a serem estabelecidas, recursos a serem explorados. A exploração espacial não tem nada disso. Não há ouro em Marte, não há especiarias em Titã, não há civilizações esperando para comercializar conosco em Europa. O espaço é, na maior parte, vazio, rochoso, frio, hostil. E ainda assim queremos ir. Por quê? Parte da resposta é prática. Sabemos que, eventualmente, a Terra não será mais habitável. O Sol está envelhecendo e, em cerca de 5 bilhões de anos, ele se expandirá em uma gigante vermelha e engolirá o planeta. 5 bilhões de anos parece muito tempo, mas em escalas cosmológicas é um piscar de olhos. E mesmo antes disso, há ameaças mais imediatas: asteroides, mudanças climáticas, pandemias, guerras. A história da vida na Terra é uma história de extinções. 99% de todas as espécies que já existiram estão extintas. E nós, humanos, somos vulneráveis. Uma única catástrofe global poderia acabar conosco. Se quisermos sobreviver a longo prazo, precisamos nos espalhar. Precisamos nos tornar uma espécie multiplanetária. É uma questão de sobrevivência. Mas há outra razão,
mais profunda, mais difícil de articular. É a mesma razão pela qual escalamos montanhas, mergulhamos nos oceanos, exploramos cavernas. Não porque precisamos, porque queremos, porque há algo em nós que se recusa a aceitar que existem lugares que nunca veremos, perguntas que nunca responderemos, fronteiras que nunca cruzaremos. É uma fome quase espiritual de tocar o desconhecido, e o espaço é o último desconhecido. É a fronteira final, não porque não há nada além dela, mas porque há tudo além dela, galáxias inteiras. Trilhões de estrelas, mundos que nunca foram vistos, que nunca serão vistos, a menos que façamos o esforço impossível de alcançá-los. E aqui está a parte cruel. O universo não facilita. Ele coloca barreiras. A velocidade da luz é uma barreira. A vastidão do espaço é uma barreira. A fragilidade do corpo humano é uma barreira. A limitação de recursos, de energia, de tempo, tudo são barreiras. E ainda assim, encontramos maneiras de contorná-las. Construímos foguetes. Desenvolvemos tecnologias de suporte à vida. Enviamos sondas que viajam por décadas para nos mostrar lugares que nunca poderíamos visitar pessoalmente. E agora, estamos começando a perguntar: será que podemos dobrar o espaço? Será que podemos encontrar atalhos? Será que podemos transformar o impossível em improvável e o improvável em eventual? Não sabemos. Mas a história sugere que, se continuarmos perguntando, eventualmente encontraremos respostas. Não necessariamente as respostas que esperávamos, mas respostas. E há uma beleza estranha nisso, porque a exploração nunca foi sobre certezas, foi sobre a coragem de partir sem saber se você voltará. Foi sobre olhar para o horizonte e decidir que, mesmo que o caminho seja longo, mesmo que seja perigoso, mesmo que seja improvável, vale a pena tentar. E quando olhamos para as estrelas, quando falamos sobre motores de dobra e buracos de minhoca e viagens mais rápidas que a luz, não estamos apenas fazendo ciência, estamos honrando algo profundo na experiência humana, a recusa em aceitar limites, a teimosia de sonhar com o impossível e depois trabalhar para torná-lo real. Colombo não tinha motores de dobra, não tinha GPS, não tinha satélites, não tinha previsões meteorológicas. Tinha apenas 3 navios pequenos e uma ideia louca. E mudou o mundo. Nós temos equações, temos física, temos uma compreensão do universo que Colombo não poderia ter sonhado. E se ele conseguiu atravessar um oceano sem saber o que havia do outro lado, por que não poderíamos nós, eventualmente, atravessar o cosmos? Não agora, não em uma geração, mas em algum momento, em algum futuro distante, quando tivermos aprendido a dobrar o espaço, a estabilizar buracos de minhoca, a manipular o próprio tecido da realidade. Quem somos nós para dizer que é impossível? E mesmo que nunca consigamos, mesmo que o universo tenha fechado essa porta permanentemente, mesmo que as distâncias sejam realmente intransponíveis e estejamos destinados a permanecer aqui, olhando para as estrelas sem nunca tocá-las, ainda assim teremos tentado. E há algo de nobre nisso, algo de profundamente humano, porque a exploração nunca foi sobre chegar, foi sobre partir. E enquanto houver estrelas no céu, haverá humanos olhando para elas e perguntando: como chegamos lá? Mas há uma pergunta que paira sobre tudo isso, uma pergunta que torna a ideia de viagem interestelar ainda mais urgente, ou completamente desnecessária, dependendo da resposta. A pergunta é simples: estamos sozinhos, em todo o vasto cosmos, em todas as trilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, cada estrela potencialmente cercada por planetas? Existe alguém lá fora? Outra civilização, outra espécie inteligente, alguém que também olha para as estrelas e se pergunta a mesma coisa? Porque se estivermos sozinhos, se formos a única centelha de consciência em todo o universo observável, então a responsabilidade de explorar, de preservar, de espalhar a vida e o pensamento pelo cosmos recai inteiramente sobre nós. Mas se não estivermos sozinhos, onde estão todos? Começamos a procurar seriamente por sinais de vida extraterrestre,
na década de 1960, quando o projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, apontou radiotelescópios para o céu e começou a ouvir. A ideia era simples. Se há civilizações avançadas lá fora, elas provavelmente usam ondas de rádio para comunicação, assim como nós. E essas ondas se propagam pelo espaço à velocidade da luz. Se alguém a 100 anos-luz de distância estivesse transmitindo sinais de rádio, esses sinais estariam chegando aqui agora, carregando mensagens de um mundo que nunca vimos. Tudo o que precisávamos fazer era ouvir. E ouvimos. Por décadas. Varremos o céu, analisamos trilhões de sinais, procurando por padrões que não pudessem ser explicados por fenômenos naturais. Pulsares, quasares, emissões de gases interestelares. Procuramos por algo deliberado, algo que gritasse, estamos aqui. E não encontramos nada. Silêncio. Um silêncio tão profundo, tão completo, que começa a parecer ensurdecedor. Não há transmissões. Não há sinais. Não há mensagens. O cosmos está repleto de ruído, explosões de supernovas, radiação de fundo do Big Bang, emissões de buracos negros. Mas nenhum desses ruídos parece intencional. Nenhum parece ser uma tentativa de comunicação. É como se estivéssemos gritando em um salão vazio e o único som que retorna é o eco da nossa própria voz. E isso levanta uma questão perturbadora. Será que realmente estamos sozinhos? Ou será que estamos procurando da maneira errada, no lugar errado, no momento errado? A equação de Drake, formulada em 1961 pelo astrônomo Frank Drake, tenta estimar quantas civilizações comunicativas podem existir na Via Láctea. A equação leva em conta vários fatores: a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas que têm planetas, a fração de planetas que são habitáveis, a fração de planetas habitáveis onde a vida realmente surge, a fração de vida que desenvolve inteligência, a fração de civilizações inteligentes que desenvolvem tecnologia de comunicação, e quanto tempo essas civilizações duram antes de se extinguirem. O problema é que não sabemos os valores exatos de quase nenhum desses fatores. Sabemos que estrelas se formam. Sabemos agora que a maioria das estrelas tem planetas. Descobrimos milhares de exoplanetas nas últimas décadas. Sabemos que alguns desses planetas estão na zona habitável, a distância certa da estrela onde a água líquida pode existir. Mas não sabemos quantos desses planetas realmente têm vida. Não sabemos quantos têm vida inteligente. E não sabemos quanto tempo civilizações duram. Se a vida for rara, se a inteligência for ainda mais rara, se civilizações tendem a se autodestruir rapidamente, através de guerras, colapso ambiental, pandemias, então pode ser que estejamos de fato sozinhos, ou, ao menos, tão distantes uns dos outros que nunca nos encontraremos. Imagine que existam 1000 civilizações inteligentes na Via Láctea neste exato momento. Parece muito. Mas a Via Láctea tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Se essas civilizações estiverem distribuídas aleatoriamente, a distância média entre elas seria de milhares de anos-luz. E se elas existirem por apenas alguns milhares de anos antes de desaparecerem, o que é um piscar de olhos em termos cósmicos, então a maioria delas nunca se sobreporia no tempo. Você poderia ter uma civilização que floresceu há 10.000 anos e se extinguiu, outra que surgirá daqui a 10.000 anos. E nós aqui no meio completamente sozinhos, sem nunca saber que não fomos os únicos. E há outra possibilidade, mais perturbadora. Pode ser que civilizações avançadas simplesmente não se comunicam da maneira que esperamos. Nós usamos ondas de rádio há apenas cerca de 100 anos. É uma fração minúscula da história humana. E já estamos começando a usar tecnologias mais eficientes, fibras ópticas, comunicação quântica, transmissões direcionadas que não se espalham pelo espaço como ondas de rádio fazem. Uma civilização 1000 anos mais avançada que a nossa pode usar métodos de comunicação que nem conseguimos imaginar. Pode estar enviando sinais que passam direto por nós, porque não sabemos como detectá-los. Seria como tentar ouvir uma conversa no WhatsApp usando um receptor de rádio AM.
A tecnologia está lá. A comunicação está acontecendo. Mas você está usando o instrumento errado e nunca saberá que está perdendo algo. Ou, pior ainda, pode ser que civilizações avançadas escolham não se comunicar, porque a comunicação revela sua posição. E se o cosmos for um lugar perigoso, cheio de predadores interestelares, então a sobrevivência pode depender de permanecer em silêncio. Há uma hipótese chamada Floresta Escura, baseada no romance de ficção científica de Liu Cixin, que sugere exatamente isso. O universo está cheio de vida, mas todos estão se escondendo, porque revelar sua existência é convidar à destruição. É uma ideia sombria, mas não completamente irracional. Afinal, a história da vida na Terra é uma história de competição, predação, extinção. Não há razão para acreditar que o cosmos seria diferente. E aqui está a ironia. Se viajar mais rápido que a luz for possível, se motores de dobra ou buracos de minhoca puderem ser construídos, então essas perguntas se tornam ainda mais urgentes. Porque não seria mais apenas sobre ouvir sinais. Seria sobre viajar até eles, sobre encontrar cara a cara civilizações que podem ser amigáveis, ou não. Sobre descobrir se o silêncio do cosmos é realmente ausência ou apenas cautela. E sobre decidir se queremos revelar nossa presença ou se é mais sábio permanecer quietos, observando, esperando, tentando entender o jogo antes de fazer o primeiro movimento. Porque o universo pode estar cheio de vida, mas isso não significa que seja seguro. E a capacidade de viajar entre as estrelas pode não ser uma bênção, pode ser um teste. E resta saber se passaremos nele. Ou se, como outras civilizações podem ter feito antes de nós, desapareceremos antes mesmo de dar o primeiro passo para fora do nosso pequeno canto do cosmos. Há uma estranheza profunda em ser humano. Somos feitos de átomos que surgiram no interior de estrelas que morreram bilhões de anos antes de nascermos. Carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro. Cada átomo no seu corpo foi forjado em temperaturas que derretem planetas, expelido ao cosmos em explosões que brilharam mais forte que galáxias inteiras, e depois, lentamente, ao longo de eras inconcebíveis, reunido em nuvens de poeira que colapsaram em novos sistemas solares, novos planetas, nova vida. Você é, literalmente, poeira de estrelas. E essa poeira de estrelas, por razões que ainda não compreendemos completamente, organizou-se de tal maneira que se tornou consciente, capaz de pensar, capaz de sentir, capaz de olhar de volta para as estrelas e perguntar: de onde viemos? Para onde vamos? E mais importante, como chegamos lá? Não há nada no universo, ao menos que saibamos, que faça isso além de nós. Planetas não se perguntam sobre sua origem. Estrelas não contemplam seu destino. Galáxias não sentem curiosidade sobre o que existe além delas. Apenas nós, pequenos aglomerados de matéria em um planeta rochoso, orbitando uma estrela comum em uma galáxia ordinária, olhamos para o cosmos e nos recusamos a aceitar que existem perguntas sem resposta. E isso é extraordinário, porque o universo não nos deve respostas. Ele não precisa ser compreensível, não precisa seguir leis que conseguimos decifrar, não precisa ter uma estrutura que possamos explorar, e ainda assim tem. As leis da física são consistentes. O cosmos segue padrões, e quando estudamos esses padrões com atenção suficiente, quando fazemos as perguntas certas e ouvimos as respostas com cuidado, o universo revela segredos. Revelou que a luz tem velocidade finita. Revelou que o espaço e o tempo são a mesma coisa. Revelou que a massa curva o espaço-tempo, que buracos negros existem, que o universo está se expandindo. E agora, lentamente, está começando a revelar que o espaço-tempo pode ser dobrado, manipulado, reorganizado. Não sabemos se isso é realmente possível em escala prática. Não sabemos se algum dia construiremos um motor de dobra ou estabilizaremos um buraco de minhoca. Mas o simples fato de que as equações permitem, de que a matemática não diz não, já é uma revelação, porque significa que o universo deixou a porta entreaberta. E se há algo que a história humana nos ensinou, é que quando uma porta está entreaberta, eventualmente alguém a empurra.
E aqui está a parte que mais impressiona. Não precisamos esperar séculos para começar a explorar essas ideias. Já estamos fazendo isso. Físicos ao redor do mundo estão refinando as métricas de Alcubierre, explorando novas geometrias, procurando maneiras de reduzir os requisitos energéticos, de eliminar a necessidade de energia negativa, de tornar o impossível em apenas extremamente difícil. Engenheiros estão pensando em como detectar e medir distorções no espaço-tempo, em como construir detectores que poderiam, em princípio, identificar se alguém está usando um motor de dobra em algum lugar do cosmos. E cosmólogos estão observando o universo, procurando por anomalias, regiões do espaço que se comportam de maneiras estranhas, que podem indicar a presença de estruturas exóticas, de buracos de minhoca naturais, de características do espaço-tempo que ainda não compreendemos. Nada disso garante sucesso. Pode ser que estejamos perseguindo sombras, que todas essas soluções matemáticas sejam apenas artefatos bonitos que nunca se manifestarão na realidade. Mas pode ser que não. Pode ser que daqui a 100 anos, ou 1000 anos, ou 10.000 anos, olharemos para trás e veremos este momento. Agora, quando começamos a levar a sério a ideia de dobrar o espaço, como o início de algo transformador. Como o momento em que a humanidade deixou de ser confinada pela geometria do cosmos e começou a aprender como remodelar essa geometria. Seria como a invenção do fogo, como a descoberta da agricultura, como o primeiro voo. Momentos que pareciam pequenos quando aconteceram, mas que mudaram irrevogavelmente o curso da história. E o que é fascinante sobre esse momento específico é que ele é, ao mesmo tempo, científico e filosófico, porque não estamos apenas perguntando se podemos viajar mais rápido que a luz. Estamos perguntando o que significa ser uma espécie capaz de fazer essa pergunta. Estamos confrontando os limites do possível e nos recusando a aceitá-los sem antes testá-los. Estamos olhando para as equações de Einstein e dizendo: você nos deu as ferramentas para entender o cosmos. Agora, vamos usar essas ferramentas para moldá-lo. Não de forma arrogante, mas com a humildade de quem sabe que está tentando algo monumentalmente difícil, e a teimosia de quem se recusa a desistir antes de tentar. Porque é isso que nos torna humanos. Não a inteligência, necessariamente. Não a capacidade de resolver problemas. Mas a teimosia de continuar fazendo perguntas, mesmo quando as respostas parecem impossíveis. A coragem de olhar para o universo e dizer: você é vasto, você é indiferente, você não nos deve nada. Mas ainda assim, vamos tentar entendê-lo. Vamos tentar explorá-lo. Vamos tentar dobrá-lo à nossa vontade. Não porque temos direito a isso, mas porque temos curiosidade. E a curiosidade, descobrimos ao longo da história, é uma força tão poderosa quanto a gravidade, invisível, mas capaz de mover mundos. E se conseguirmos, se realmente conseguirmos dobrar o espaço, viajar entre as estrelas, tocar mundos que nunca foram tocados, o que faremos com isso? Será que usaremos essa capacidade com sabedoria, explorando com cuidado, respeitando o que encontramos? Ou será que repetiremos os erros da história terrestre, conquistando, dominando, destruindo? Não sabemos. Porque essa é outra característica humana. Temos a capacidade de criar coisas extraordinárias e, ao mesmo tempo, a capacidade de usá-las de maneiras terríveis. O fogo aquece, mas também queima. A energia nuclear pode iluminar cidades ou vaporizá-las. E um motor de dobra pode nos levar às estrelas, ou nos dar ferramentas para conflitos que nem conseguimos imaginar ainda. Mas isso não significa que devemos parar de tentar. Significa que devemos tentar com cuidado, com humildade, com a consciência de que cada porta que abrimos revela não apenas novas possibilidades, mas também novas responsabilidades, e que o universo, afinal, pode estar nos testando, não para ver se conseguimos viajar mais rápido que a luz, mas para ver se, quando conseguirmos, ainda mereceremos fazê-lo. E então voltamos à pergunta original. Aqui começou tudo isso. Cientistas criaram uma forma de viajar mais rápido que a luz. A resposta honesta, a única que podemos dar agora, é:
Não exatamente. O que criaram foi algo mais sutil, mais profundo. Criaram uma possibilidade matemática, uma janela teórica, uma maneira de olhar para as equações de Einstein e perceber que elas não dizem impossível, dizem apenas incrivelmente difícil. E entre impossível e incrivelmente difícil há um abismo de diferença. Impossível significa que as leis do universo proíbem. Incrivelmente difícil significa apenas que não sabemos como fazer ainda. E ainda é uma palavra poderosa. Carrega consigo a promessa de que o futuro pode ser diferente do presente, que o que é inconcebível hoje pode ser trivial amanhã. Quando Miguel Alcubierre publicou sua métrica em 1994, ele não construiu uma nave, não dobrou o espaço, não viajou a nenhum lugar. Mas ele mostrou que, dentro da estrutura da relatividade geral, dentro das mesmas equações que descrevem como a gravidade funciona, como buracos negros se formam, como o universo se expande, há soluções que permitem viagem mais rápida que a luz, não através do espaço, mas com o espaço. E essa descoberta, por mais abstrata que seja, mudou algo fundamental, porque antes dela, viajar mais rápido que a luz era ficção científica pura, fantasia sem base na realidade. Depois dela, tornou-se especulação científica, uma ideia que, embora longe de ser realizável, ao menos não viola as leis conhecidas da física. E essa mudança, por menor que pareça, importa. Porque o progresso científico raramente acontece em saltos dramáticos. Acontece em passos. Alguém tem uma ideia, outra pessoa refina a ideia, uma terceira descobre uma maneira de testá-la, uma quarta encontra uma aplicação prática. E lentamente, ao longo de décadas ou séculos, o impossível se torna possível. Voar era impossível, até que não era. Ir à lua era impossível, até que não era. Curar doenças que matavam milhões era impossível, até que não era. A história está repleta de coisas que pareciam impossíveis até o momento em que alguém as fez. E a única diferença entre essas coisas e as que ainda são impossíveis é o tempo. Tempo suficiente para aprender, para experimentar, para falhar, para tentar novamente. E é aqui que a ideia de viajar mais rápido que a luz se torna interessante, não apenas como ciência, mas como metáfora. Porque representa algo mais amplo que uma tecnologia específica. Representa a recusa humana em aceitar limites. Representa a teimosia de olhar para o universo e dizer: você nos deu leis, mas também nos deu a capacidade de entendê-las. E se podemos entendê-las, podemos procurar brechas. Podemos procurar maneiras de trabalhar dentro dessas leis de formas que ninguém imaginou antes. Não quebrando as regras, mas usando-as de maneiras criativas, inesperadas, que transformam o que parecia ser uma barreira em apenas mais um problema a ser resolvido. E o universo, surpreendentemente, parece permitir isso. Parece ter deixado brechas. A energia negativa existe, mesmo que em quantidades minúsculas. O espaço-tempo pode ser curvado, esticado, ondulado. As equações permitem geometrias exóticas, estruturas estranhas, possibilidades que desafiam a intuição, mas que não violam a matemática. É como se o cosmos tivesse criado um quebra-cabeça incrivelmente difícil, mas não impossível, e nos dado apenas o suficiente de pistas para que continuemos tentando resolvê-lo. Não sabemos se há uma solução. Não sabemos se, no final, conseguiremos dobrar o espaço de maneiras úteis, se construiremos motores de dobra, se viajaremos entre as estrelas. Mas sabemos que a porta não está trancada. Está apenas muito pesada. E precisamos descobrir como empurrá-la. E enquanto fazemos isso, enquanto exploramos essas ideias, algo mais está acontecendo. Estamos mudando. Não apenas nossa tecnologia, mas nossa compreensão de quem somos e do que é possível. Cada vez que empurramos os limites do conhecimento, cada vez que fazemos uma pergunta que parece absurda e depois encontramos uma resposta séria, expandimos não apenas o que sabemos sobre o universo, mas o que imaginamos ser possível. E a imaginação, descobrimos, é onde o futuro começa. Porque tudo o que existe agora, cidades, aviões, computadores, vacinas, naves espaciais,
começou como uma ideia impossível na mente de alguém. E então, lentamente, essa ideia foi refinada, testada, construída, até que o impossível se tornou cotidiano. Pode ser que motores de dobra sigam o mesmo caminho. Pode ser que daqui a 100 anos, ou 1000, viajar entre as estrelas seja tão comum quanto atravessar oceanos é para nós hoje. Pode ser que olhemos para trás, para este momento, e vejamos o início de algo transformador, a era em que a humanidade começou a aprender como dobrar o espaço. Ou pode ser que não. Pode ser que as barreiras sejam realmente intransponíveis, que o universo tenha fechado essa porta de maneiras que ainda não entendemos e que estejamos destinados a permanecer aqui, em nosso pequeno canto do cosmos, olhando para as estrelas sem nunca tocá-las. Não sabemos. Mas o que sabemos é que a pergunta mudou. Não é mais, é possível viajar mais rápido que a luz? É, como seria possível dobrar o espaço? E essa mudança, por sutil que pareça, representa um avanço. Porque significa que saímos do domínio da fantasia e entramos no domínio da engenharia. Mesmo que seja uma engenharia tão avançada que ainda não temos as ferramentas para praticá-la. Significa que estamos fazendo as perguntas certas. E quando você faz as perguntas certas, eventualmente encontra respostas. Nem sempre as respostas que esperava, nem sempre as respostas que queria, mas respostas. E enquanto procuramos por essas respostas, enquanto refinamos as equações, enquanto exploramos as possibilidades, o universo continua em silêncio. Não nos dá pistas claras. Não nos entrega soluções prontas. Apenas permanece lá, vasto e indiferente, esperando para ver o que faremos a seguir. Se conseguiremos atravessar as distâncias. Se aprenderemos a dobrar o espaço. Se mereceremos tocar as estrelas. Ou se, como outras civilizações podem ter feito antes de nós, desapareceremos antes mesmo de dar o primeiro passo para fora do nosso pequeno planeta azul. A noite ainda está quieta, as estrelas ainda tremem lá em cima, distantes e frias, exatamente como estavam quando começamos essa conversa. Nada mudou no cosmos desde que fizemos a primeira pergunta, e nada mudará apenas porque a fizemos. O universo não se importa se queremos atravessá-lo. Não se importa se sonhamos com motores de dobra ou buracos de minhoca ou atalhos através do tecido da realidade. Ele simplesmente continua, indiferente e silencioso, seguindo suas leis, curvando o espaço ao redor de estrelas, expandindo-se em todas as direções, como sempre fez, como sempre fará. E há algo reconfortante nisso, porque significa que o universo não precisa de nós para existir. E, ao mesmo tempo, significa que temos liberdade para explorar, para perguntar, para tentar, sem medo de quebrá-lo. Passamos por equações e possibilidades, por energia negativa e geometrias exóticas, por Miguel Alcubierre e Albert Einstein, por buracos de minhoca e ondas no espaço-tempo. Falamos de limites e de como contorná-los, de distâncias imensas e de como encurtá-las, de civilizações invisíveis e de silêncios ensurdecedores. E no final de tudo isso, a pergunta permanece: é possível viajar mais rápido que a luz? E a resposta, honesta e incompleta, é que não sabemos. Sabemos apenas que o universo deixou a porta entreaberta, que as equações permitem, que a matemática não diz não. Mas entre permitir e realizar há um caminho longo, íngreme, cheio de obstáculos que ainda nem conseguimos ver claramente, e pode ser que nunca consigamos atravessá-lo. Pode ser que estejamos destinados a permanecer aqui, olhando para as estrelas sem nunca tocá-las, sonhando com viagens que jamais faremos. E isso seria uma tragédia? Ou seria apenas o jeito que as coisas são? Porque o universo não nos deve facilidades, não nos deve atalhos. E se as distâncias forem realmente intransponíveis, se o limite da velocidade da luz for uma barreira verdadeira, então aprenderemos a viver com isso. Assim como aprendemos a viver com a gravidade, com a mortalidade, com todas as outras limitações que definem a existência. E continuaremos explorando, de outras maneiras. Continuaremos fazendo perguntas. Continuaremos olhando para o céu
e nos recusando a aceitar que existem lugares que nunca veremos. Porque a exploração nunca foi apenas sobre chegar. Foi sobre a jornada, sobre o ato de partir, de tentar, de empurrar os limites do possível, mesmo sabendo que podemos não ultrapassá-los. E quem sabe o que o futuro reserva? 100 anos atrás, a ideia de ir à Lua parecia absurda. 1000 anos atrás, a ideia de que a Terra orbitava o Sol era heresia. 10.000 anos atrás, a ideia de civilização era apenas um sonho nascente. O impossível tem uma maneira estranha de se tornar possível quando damos tempo suficiente. E o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Nós, como espécie, temos apenas algumas centenas de milhares. Somos jovens, somos inexperientes. E pode ser que daqui a 1000 anos, ou 10.000, ou 1 milhão, olhemos para trás e vejamos este momento como o início de algo extraordinário. Ou pode ser que não. Pode ser que desapareçamos antes disso. Pode ser que o silêncio do cosmos seja, afinal, o destino de todas as civilizações, breves, brilhantes e depois esquecidas. Mas por enquanto, ainda estamos aqui, ainda fazendo perguntas, ainda olhando para as estrelas, ainda nos recusando a aceitar que o universo é intransponível. E isso por si só já é algo, porque significa que, mesmo sabendo que podemos falhar, mesmo sabendo que as respostas podem nunca chegar, continuamos tentando. E há uma beleza estranha nisso, uma teimosia quase poética, como se estivéssemos dizendo ao cosmos: você pode ser vasto, você pode ser indiferente, você pode ter fechado todas as portas. Mas enquanto houver uma fresta de luz, enquanto houver uma possibilidade matemática, enquanto as equações não disserem impossível, continuaremos empurrando, continuaremos procurando, continuaremos sonhando com maneiras de dobrar o espaço, de encurtar as distâncias, de tocar o impossível. E no fim isso é o que nos torna humanos, não a capacidade de encontrar respostas, mas a coragem de continuar fazendo perguntas, mesmo quando o silêncio é a única resposta que recebemos. E o silêncio, descobrimos, também é uma forma de resposta. Não nos diz sim, não nos diz não. Apenas nos diz: continue tentando, continue perguntando, continue olhando, porque o universo, afinal, pode estar esperando para ver o que faremos a seguir. Se conseguiremos atravessar as distâncias, se aprenderemos a dobrar o espaço, se mereceremos um dia tocar as estrelas, ou se continuaremos aqui, sob o céu noturno, fazendo a mesma pergunta que fizemos no início. E encontrando paz no fato de que, mesmo sem resposta, a pergunta ainda vale a pena ser feita. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.